Paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é o Monglete novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Natã, o profeta, repreende Davi. Versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Versículo 2. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Versículo 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Versículo 4. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante, que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Versículo 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungirei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Versículo 8. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Versículo 9. Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Versículo 14. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar sob maneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Versículo 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Versículo 17. Então os anciãos da sua casa se levantaram, e foram a ele para levantar da terra. Porém, ele não quis, e não comeu pão com eles. Versículo 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia os seus servos Davi. Disse-lhe que a criança era morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Versículo 19.
Viu, porém, Davi que seu servo sonava baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. Ele puseram pão e comeu. Versículo 21. E disseram aos seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão? Versículo 22. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadece de mim e vive a criança. Versículo 23. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim? Versículo 24. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Versículo 25. E enviou pela mão do profeta Natã, e chamou seu nome de Jedidias, por amor do Senhor. Versículo 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Versículo 27. Então mandou Joabe mensageiro a Davi, e disse: Pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Versículo 28. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela em meu nome. Versículo 29. Então juntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou. Versículo 30. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Versículo 31. E trazendo o povo que havia nela, opôs as serras e as taladeiras de ferro, e as machadas de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a toda a cidade do filho de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Mais um fim da leitura bíblica. Espero ter gostado. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário. Aqui a passagem fala sobre o profeta Natã, que repreende Davi pelo seu pecado, a qual o Senhor fala para o profeta, contar uma história, dando sabedoria para o profeta. E aí, no final da história, o Davi vê que tinha que ser digno de morte aquela pessoa que o profeta Natã estava dizendo. E aí o profeta Natã diz: É você, Davi. Aí começa a profetizar tudo que o Senhor fez por Davi, tudo que o Senhor estava fazendo por Davi, falando tudo que o Senhor deu para Davi, o reino, livrou das mãos de Saul e todas as outras coisas. E aí o Senhor na profecia vai dizer que a espada não se apartará da casa de Davi, e que o Senhor tinha perdoado Davi, mas o filho que estava no ventre da Betseba não ia viver, mas ia morrer. E mesmo assim Davi começa a orar a Deus, se humilhar a Deus, jejuando a Deus, para que o Senhor se compadeça dele. Mas o Senhor já disse que o menino não ia viver. E assim o menino morre, Davi vai, faz outro filho no Betseba, e aí Deus se agrada, porque agora é o Salomão que iria nascer. Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus Cristo. O pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós devemos buscar o Senhor, obedecer aos seus mandamentos, obedecer a sua palavra, para que nós não venhamos ser castigados pelo Senhor através do pecado, da desobediência. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.